Eu dormi mal essa noite. Motivo? Ansiedade. Mas graças a Deus, transcorreu tudo muito bem nesse dia. Estamos indo agora, pela graça dele, para o nosso penúltimo culto, no qual contaremos com o coro Otília Galvão, sempre pronta para atender às necessidades da igreja, na direção nossa irmã Ione Borba Mota, com o apoio moral do pastor Alcenir Anselmeda Mota, nosso organista, nossa pianista, Eugênio, e do lado de lá, a nossa querida Sueli Maia, nosso pessoal da transmissão, que permite a vocês em casa participarem conosco, e como pregador temos o pastor Martinho Lutero Semblano, o pastor mais próximo da nossa igreja, que realmente eu acho que não dá 100 metros daqui até ali, né? Que é a Nova Vida na Rua Conde de Bonfim, a quem desde já agradecemos pela presença aqui, muitos o conhecem, inclusive o Edmilson, nosso diácono, foi batizado por ele, né? E outros aqui têm ótimas recordações também do pastor Martinho, da Igreja Nova Vida, nossa igreja irmã, e aqui tão próxima. Nos alegramos aqui então com a sua presença. Hoje no culto das 9, o coro entrou atrasado. Vocês não. Mas o da igreja entrou atrasado. E aí, no culto das, já não sei qual, mas talvez das 14, um aniversariante disse que ficou frustrado porque eu não chamei no aniversário, eles fizeram aniversário de casamento. Eu disse, mas eu cometi essa falha? Cometeu, e quem estava no banco disse que cometeu, corista, né? Querendo me derrubar. Cometeu, mas alguém me salvou e disse, não, você chamou os aniversariantes. E fiquei, que eu entendi, é que o coro entrou depois que eu abri o culto, por isso não foi chamado. Estou dizendo isso porque um garoto me perguntou agora assim, vai chamar os aniversariantes? Eu falei, claro. Mas falei, chega a hora, que eu vou logo no começo chamar os aniversariantes. Então agora, quero chamar aqui a todo aquele, toda aquela que completou nessa semana aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Podem ver. Foi o João Pedro, né? Fez quantos anos? 10 aninhos, né? Tá bem? A sua mãe Patrícia, também 10 aninhos. Aqui também 10 aninhos aqui? 25 aninhos. 25 aninhos, claro que de vida conjugal, total 50, né? Quantos aninhos? 10 aninhos também, Larissa? 13 aninhos. Apoio moral. Ela é tímida? Então, nos alegramos muito com vocês. Vamos orar por vocês daqui a pouco. E vocês poderão vir aqui dar um abraço, um beijo, perguntar o nome se não gravaram, eu já os disse. Mas também quero perguntar se tem alguém aqui que pela primeira vez vem ao nosso culto. Se houver, fique em pé, por favor. Sendo você a primeira vez que está conosco. Há alguém nesta condição? Todos são muito bem-vindos. Nós temos tido, então, hoje o prazer de celebrar esses cultos. E alguns perguntaram, pastor Martinho, qual o objetivo? O objetivo não é exercício físico, ver o quanto você é resistente. A igreja não é lugar desse tipo de exercício. Aqui é um exercício espiritual. O objetivo é ver no conjunto, né? No conjunto, o que é que Jesus tem para nos dizer, para me dizer, para nos dizer. Ver a obra em conjunto. Eu me recordo, pastor Martinho, que eu tinha uma dificuldade com o livro de Apocalipse. Eu lia, chegava no meio, aqueles símbolos. Falei, não é possível, tem que ler esse livro. Já contei isso aqui, mas o Martinho não sabe. Ele é de uma outra igreja, não é tão boa quanto a nossa, mas uma igreja mais ou menos, né? Mas hoje vai mostrar que é tão boa quanto a nossa. Brincadeira. E eu estudava
na UFRJ, lá da Praia Vermelha. Aí eu peguei um ônibus, o antigo 416, que nem existe mais, eu acho, e peguei um Novo Testamento Gideão e li até o fim, sem me preocupar em entender. Fui lendo dentro do ônibus, em pé um pedaço, depois sentado. Cheguei lá, tinha acabado de ler o livro. Aí eu entendi o livro, entendi a estrutura do livro, a ideia do livro. Aí então eu pude depois ler com mais calma e compreender. Então, quando nós pegamos as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, nós temos uma noção desse conteúdo central do que Jesus quer nos dizer. E é um convite a que nós nos arrependamos. Todas têm a mesma temática. É um convite ao reavivamento espiritual, pessoal. E se eu for reavivado, a igreja será. Porque a igreja sou eu. Se você for reavivado, a igreja o será. Porque a igreja é você ou você é a igreja. Não é? O pastor Osíris disse o seguinte, quando ele foi lá em Sardes: não tem ruínas da igreja cristã em Sardes, porque a igreja não tinha templo. Então, uma igreja nunca deixa ruínas, um templo sim. Eu achei uma informação bastante relevante e quis transmitir também aos irmãos aqui. Vamos ficar em pé, vamos orar por vocês. Aqui é a mãe. Eu fiz 31. 31. Tá. Aqui é a mãe e a avó. Veio aqui para ser a primeira a abraçar, não é isso, Fátima? Senhor, obrigado por esta tarde, noite que o Senhor já nos dá. Por tudo quanto nesse dia nós pudemos fazer, e foi tão somente pela Tua graça. Graça que nós te rogamos agora pelos nossos aniversariantes, pelo nosso pregador, por todos aqui presentes, os que participam conosco pela internet, até aqueles que vão depois ver o vídeo deste culto, que a Tua graça também os alcance. Toma, Senhor, os nossos aniversariantes, por quem te agradecemos, desde o mais novo ao mais experiente. Que o Senhor, recebendo nossa gratidão por eles, continue a fortalecer as suas vidas, acrescentando a cada um mais um ano de vida, para que no ano que vem nós possamos pedir mais um ano de vida, até quando Jesus voltar ou nos chamar. Receba o nosso culto, um culto para o Senhor olhar, ver o nosso coração, nos corrigir, nos animar e nos fortalecer. Nós oferecemos a Ti em nome de Jesus. Pode vir então aqui ao som da música pelo Eugênio, abraçar, beijar, amplexar.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos ouvir agora o coro Otília Galvão, que vai cantar uma música que fala sobre essa amizade que nós temos com o Senhor Jesus. Vamos ouvir as nossas irmãs. Não ando só, seguindo meu caminho, existe alguém que sempre junto está. Não ando só, pois este grande amigo é meu Jesus, jamais me deixará. Se forte vem a tempestade, se meus amigos falham, eu cantarei até chegar ao meu lar celestial. Por entre montes e pelos vales, não ando só, Jesus comigo está. Não ando só, seguindo meu caminho, existe alguém que sempre junto está. Não ando só, pois este grande amigo é meu Jesus, jamais me deixará. Se forte vem a tempestade, se meus amigos falham, eu cantarei até chegar ao meu lar celestial. Por entre montes ou pelos vales, não ando só, Jesus comigo vai. Não ando só, Jesus comigo vai. Que o Senhor aceite esta canção, que afirma que nós não estamos nunca sós. A projeção, consegue projetar ali o versículo que nós lemos logo no início? Para que todos nós possamos ler? Vamos ler todos juntos? Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé, porque logo em seguida o irmão Silas vai reger este cântico que fala do adorno que é esta vida, o enfeite que é da nossa vida, que é o amor que só tem aquele que tem Jesus Cristo, né? Nós vamos ler então todos juntos o versículo de Apocalipse 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Alegria concedida.
não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois igual ao teu vizinho, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde Podemos sentar. Neste momento, eu vou chamar Alcenir, pastor Alcenir, para fazer uma oração. E nós nem precisaríamos quase mais da presença do pastor, não desmerecendo, porque esse hino é uma mensagem, né? Esse hino é para a gente levar para a nossa semana e lembrar que, em todo momento, nós devemos nutrir o amor. E esse amor somente pela palavra. Só o Senhor Deus é que nos dá a força para vencermos com o amor. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de, ao longo deste dia, podermos estar reunidos como tua igreja para te prestarmos este culto que só te é devido. Ó Deus, como tem feito ao longo de todo o dia, fala aos nossos corações através das músicas, através da tua palavra, através de tudo que vai acontecer aqui. Ó Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque o nosso desejo é que ele seja prestado e feito em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Façamos o recitativo bíblico, então. O amor fraternal seja o elo que nos une em Cristo. A leitura bíblica que está exposta no multimídia se encontra em 1 João 4, 16 e 21. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Podemos ficar de pé de novo para cantar essa linda canção que fala de quanto é amado o nosso Deus, quanto é amado Jesus, o nosso pastor. Cantemos com muita alegria no nosso coração. só em ti.
Podem sentar, irmãos. Nós passamos esse momento da fidelidade. Vou pedir para o pastor Senir falar sobre a fidelidade. Essa semana nós comemoramos o aniversário de uma missionária, não foi? É verdade. Nós temos na nossa igreja um projeto que se chama Fundo de Ação Missionária, através do qual nós temos participado da evangelização tanto do Brasil quanto do mundo. Este momento em que nós dedicamos parte daquilo que Deus tem nos dado é reservado também para esse projeto. A nossa igreja tem atuado em termos nacionais, mundiais, através de homens, mulheres, jovens, que colocam as suas vidas para que o Evangelho, para que esse amor que nós estamos cantando aqui, o amor de Deus, chegue àquelas pessoas que ainda não ouviram desse amor. Então, nesse instante que é o momento em que nós temos o privilégio de participar desta obra. Nós não plantamos nada, nós não damos para sermos abençoados, nós devolvemos a Deus porque nós reconhecemos a nossa dependência dEle e reconhecemos que somos abençoados por Deus. Esse é o princípio desse instante em que o crente reconhece a sua total e completa dependência da ação de Deus. Então, enquanto nós vamos ouvir uma música, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta para o FAM, oferta para a área de justiça. A nossa igreja, como os irmãos sabem, tem uma atuação bem interessante e importante na questão social do nosso bairro, do nosso contexto. Nós temos o reforço escolar, nós temos distribuição de mais de 1,5 tonelada de alimentos mensalmente, isso tudo através da participação da Igreja Batista Cruçá, que não é esse templo, é você. Os irmãos podem levar as salvas, que o amor de Deus não se contenha em nós e seja dispersado por todo o mundo. Que essa verdade possa ser o desejo meu, o seu desejo, o desejo da nossa igreja. Vou convidar o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja, junto com o pastor Martim Lutero. O pastor Israel vai fazer as devidas apresentações. Nós já sabemos de antemão que o nosso preletor desta tarde, noite... Posso falar? Isso foi uma pesquisa que a Ione fez, e o interesse maior dela foi justamente nisso. Ela logo veio me falar, olha, ele é vascaíno. Quando eu o convidei, eu não sabia disso. Mas, já que não vou agora, nesse momento, desconvidado por obséquio. Mas eu disse a ele que ele não podia fazer menção a isso. Mas a Ione foi na internet pesquisar. Acha tudo naquele tal de internet, tal de Google. É um perigo isso. Até essas informações que não deviam ser reveladas, ficar escondidas. Pastor Martinho Lutero, Semblano, como eu já disse, muito conhecido de muitos aqui. Aqui tem familiares dele, inclusive, pessoas que ele batizou, talvez até que casou, e para nós isso é bom, que você se sente totalmente à vontade. Ele me disse também
que aqui foi a formatura dele no colegial. Então, ele está em casa. seminário. E do seminário. Queremos que você, Martinho, se sinta em casa aqui na Igreja Batista Itacuruçá. Com grande prazer, vamos ouvir. Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos, vamos orar para que a palavra de Deus, através do pastor Martinho Lutero, possa tocar o meu coração, o seu coração. Pai nosso, obrigado por todas as igrejas dessa cidade. Obrigado pelas igrejas batistas, cujos pastores já vieram aqui e que ainda virá. Obrigado pelas igrejas de Nova Vida, sobretudo pela da Tijuca, tão próxima e tão querida a nós e de nós. Obrigado pela vida do pastor Martinho Lutero, pelos seus estudos, pelo seu interesse em difundir a palavra de Deus. Que nesta hora, então, o Senhor possa continuar a capacitá-lo para que ele traga uma palavra que o nosso coração receba e entenda a mensagem para uma vida cada vez melhor. Que o Senhor nos ajude a ser vencedores por Cristo, conforme cada promessa que encontramos nas 7 cartas do Apocalipse. Obrigado a Deus, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Os irmãos, por favor, podem então se assentar. Por favor, esteja à vontade. Muito obrigado, pastor Israel. Gostaria de saudar os irmãos com a saudação do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo de número 1, versículo de número 2. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Conhecimento multiplicado, conhecimento pleno. O objetivo que o Espírito Santo colocou no coração do pastor Israel foi que pudéssemos dedicar um domingo a ouvir cartas escritas para as igrejas e cartas remetidas por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. Não estamos aqui com os ditos de Jesus, não estamos aqui com os enunciados que os evangelistas registraram, mas estamos com cartas direcionadas para igrejas que se encontravam numa determinada região geográfica do planeta, mas que tinham características que abrangem todas as demais igrejas. E nesta noite eu queria falar a respeito da sexta destas igrejas, a igreja de Filadélfia. O que convido a que você abra a Biblioteca Sagrada no seu último volume, chamado o volume da Revelação, o Apocalipse, ou Apocalipse no português. Apó, aquilo que está junto, que mostra o que está atrás. Liptos, aquilo que está escondido, né? Caliptos, daí vem cleptos, por exemplo, ocultar. Daí vem cripto, né? Aquilo que não é mostrado de primeira. Então, Apocalipse, a revelação, aquilo que está atrás do véu. Vale a lembrança que o termo revelação é um termo muito significativo, porque mostra que revelar é mostrar aquilo que está atrás de um véu. Se eu tiver um véu aqui, eu não consigo enxergar o que está atrás, mas Deus que está acima consegue, e Ele mostra o que está atrás para mim que está aqui na frente, para cada um de nós que está aqui à frente. Todos abriram então no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu queria ler então, iniciando com o verso de número 7, e o texto diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo. A cidade de Filadélfia, como os amados podem ter observado ao longo destas mensagens neste domingo, ela compõe um grupo de cidades significativa, onde havia presença de cristãos, mas não era uma cidade genuinamente cristã, como nós veremos daqui a pouquinho. Era uma cidade que o culto a Esculápio, assim como o culto a Diana, o culto a Apolo, eram muito significativos, e como toda cidade sob influência romana, o culto também aos imperadores.
O nome é muito lindo, Filadélfia, vem de philos, um dos tipos de amor em grego, agape, storge, eros, philos, amizade, philos, adelphos, irmão, irmandade, fraternidade, ou seja, amor de irmãos. Não foi um nome dado pela igreja. Na verdade, aquela cidade foi fundada por um rei, e o nome desse rei, ele tinha um codinome chamado Filadelfo, que deu o nome, batizou essa cidade. Hoje essa cidade se chama Alá Serrir, que significa cidade de Deus, mas já foi dada no período das invasões árabes à região, o domínio islâmico. Mas eu quero falar, não quero me ater à questão geográfica, não quero me ater à questão histórica, eu quero me ater às palavras do Senhor Jesus, e o texto que ele é apresentado, ele se auto-apresenta, ele diz: assim diz o santo, estas coisas diz o santo. Jesus inicia a sua palavra àquela igreja, apresentando suas próprias credenciais. João, ele vai escrever essa credencial, e João, como judeu, ele talvez tremesse nesse momento, porque ele sabia que o judeu só aplicava esse nome de o santo para o Deus único, Deus verdadeiro. E Jesus então diz assim, olha, escreve, diz, aquele que vai escrever, aquele que está dizendo é o santo. E isso nos aponta aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos registra, nos aponta, nos orienta, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta o quanto eu pregue aqui nesse púlpito, se eu não viver uma vida santa, não verei o Senhor. Não adianta o quanto eu possa tocar esse órgão, se eu não viver uma vida santa, eu não verei o Senhor. Não adianta os cultos que eu venha, não adianta os ministérios que eu me envolva, não adianta as almas que eu ganhe para Jesus, não adianta as vidas que eu possa levar para Jesus libertar, nada disso importa quanto à minha salvação, se eu não viver uma vida santificada ao Senhor. O cristianismo não é meramente uma religião, mais do que isso, ele deve ser um estilo de vida. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, e não apenas um número a mais ou menos no Ibope. Nós temos que ser um povo que transforme a sociedade. Eu creio que se a igreja, se cada pessoa que frequenta uma igreja na face da terra, se cada um deles brilhasse a luz de Cristo, se cada um deles reluzisse a luz de Cristo, esse mundo seria completamente diferente. Mas infelizmente, nós nos adequamos à situação, nós nos acostumamos a uma situação de apenas congregarmos, apenas ouvirmos, apenas reconhecermos, até mesmo crermos, mas na prática não vivemos em santificação. O mundo não será transformado. O mundo ele pode até ser transformado por causa dos nossos argumentos. O mundo pode até reconhecer o nosso esforço intelectual. O mundo pode reconhecer o nosso esforço braçal, mas vidas só perceberão a transformação que o Evangelho pode oferecer quando percebem mudança em nosso ser. E Jesus então começa dizendo para aquela igreja, assim diz os santos. Ele continua dizendo no versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia, o verdadeiro. Amados irmãos, nós vivemos uma época em que o Brasil ele tem tido um grande crescimento numérico daqueles que se declaram evangélicos. Mas os evangélicos dos dias atuais, eles infelizmente não têm algumas características que deveriam ser essenciais àqueles que dizem que seguem o Evangelho. Eu ainda que jovem sou, mas ainda sou de uma geração que os cristãos levavam Bíblias para as igrejas. Eu ainda sou de uma geração, ainda que novo, mas nós éramos chamados de os Bíblias, porque carregávamos aquele livro, líamos aquele livro. Eu sou de geração que as igrejas se uniam para fazer uma campanha, ler a Bíblia, que nós vemos nos adesivos dos carros. Mas nós vemos uma nova geração que cresce sem o conhecimento bíblico, que cresce, na verdade, em busca de soluções, e não que isso esteja errado, mas que apenas são tão interesseiros, que apenas se conformam em buscar a solução, e buscar a solução, e buscar a solução, mas não buscam
conhecer a palavra. A palavra de Deus diz em Oséias: o meu povo, ele perde, ele carece, ele falha, ele erra, porque lhe falta o conhecimento. O Senhor Jesus diz ali em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer a ambos, nós temos que experimentar o encontro com Deus, porque esse encontro que transforma vidas, esse encontro que opera a transformação no nosso íntimo, mas nós temos que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Isaías capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Os céus e a terra hão de passar, mas a tua palavra não vai passar. Jesus, ele diz então, o verdadeiro, porque ainda sou daquela geração que quando alguém se dizia evangélico, nós tratávamos com respeito. Se alguém chegasse num comércio e a pessoa dissesse: você é evangélico, o senhor nem precisa da ficha, eu sei que você pode trabalhar aqui, eu estou tranquilo. Hoje em dia, se você se apresentar como evangélico, eles vão buscar a tua ficha em todos os serviços de crédito, porque infelizmente muitos que se dizem evangélicos hoje são pessoas que não têm palavra. A palavra do crente, que era sim, sim, não, não, hoje é sim, não ou não, sim. Cristãos dão a palavra e não cumprem, não são cumpridores de palavra. Antigamente bastava um cristão dizer que assinaria, teria um compromisso, que não precisava assinar nada, nós confiávamos. E hoje? Hoje nós somos iludidos. Falávamos há pouco, no gabinete do pastor Israel, de golpistas que existem, de um golpe que aconteceu numa certa igreja, quanto a viagens a Israel, e esses golpes se repetem, e não apenas golpistas em empresas, há golpistas nos púlpitos, há golpistas nos bancos, há aproveitadores. O Evangelho tem perdido um pouco de sua credibilidade. Por quê? Porque o Evangelho esqueceu que nós somos, como foi colocado ali no slide, cristianos. Quando a irmã comentou a respeito do termo cristão que nós abraçamos, no grego é cristianos, é um diminutivo de Cristo, aquele que traz virtude de seu mestre, a nós. Então, cristianos é um pequeno Cristo. Será que nós somos pequenos Cristos? Se somos, a nossa palavra deve se cumprir. Nós somos pessoas que hoje aceitam mentirinhas para encobrir mentiras maiores, mentiras que parecem ser mentiras pequenas, aquela que você está ao telefone e a pessoa liga e você diz que eu não estou. Isso é mentira. Isso revela um caráter duvidoso, isso revela uma falta de verdade na pessoa. Nós temos que ser sinceros, amados, porque nosso Cristo que nos transformou foi sincero e é sincero. Eu gosto muito desse termo sinceridade, vem do latim sinecera. Naquela época, esse termo era usado pelas pessoas que compravam móveis. As pessoas, quando compravam móveis, elas compravam as madeiras, e quando elas passavam a mão naquela madeira, elas viam aquela madeira brilhante. Não havia um rasgo naquela madeira, não havia uma farpa, porque as pessoas passavam cera naquelas madeiras. Mas depois de um tempo, aquela cera ia passando, e as pessoas iam vendo as suas imperfeições. Então, quando eles iam comprar madeira, eles diziam: eu quero uma madeira sinecera, porque é uma madeira que não tem cera para que eu veja a realidade dessa madeira. E aí nós importamos e adaptamos esse termo de sinceridade, uma pessoa que não precisa colocar a cera de uma aparência religiosa para demonstrar que é luz. Nós devemos ser pessoas que o Evangelho deve reluzir em nós, não apenas por nossas palavras, mas pela nossa experiência de vida, pelo nosso testemunho de vida, pelo nosso brilho de vida, pelos frutos de nossa vida. O Senhor Jesus, então, ele se apresenta com a sua primeira credencial como santo. O Senhor Jesus se apresenta com a sua segunda credencial como verdadeiro. E a terceira credencial que o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja é o que continua no versículo 7, que está na sua Bíblia. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Quando nós lemos essa palavra,
Os judeus, conhecedores, e aquela igreja em Filadélfia possivelmente tinha dentro do seu grupo uma grande parte de judeus convertidos, como em toda a igreja primitiva acontecia. Afinal de contas, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. E um dos maiores profetas, um dos profetas mais estimados quanto à leitura de todo judeu, é o profeta Isaías. Quando Jesus usa esse termo que você está lendo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá, eles se lembravam de Eliaquim, quando Deus, em Isaías capítulo 22, nos versículos 20 e 22, ele diz: e chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e porei nele a túnica, e sobre ela porei uma faixa, e sobre o seu ombro porei as chaves da casa de Davi, que ninguém pode fechar quando ela é aberta, e que ninguém pode abrir quando ela é fechada. Os judeus, então, quando leram esse texto, recebendo essa carta, eles se lembravam da promessa messiânica, daquele que, como Eliaquim, ele foi chamado para ser um servo sofredor. Jesus, ele veio sendo Senhor como servo para nos servir. E Jesus, então, se apresenta como aquele que tem a chave da casa de Davi, o cumpridor das promessas, aquele que veio para cumprir as promessas que os judeus estavam esperando. E, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, no início do versículo 8, você pode acompanhar na sua Bíblia, assim ele diz: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, ele disse à igreja: conheço as tuas obras. Nietzsche realmente estava errado. Deus não morreu, Deus não abandonou a sua obra, Deus não está distante da sua obra. Deus não é como Baal, por exemplo, que era uma divindade cananeia, que dormia 6 meses por ano, e que tinha que ser acordado para ter relações com Azerá, ia começar a chover sobre a terra. Por isso os cultos a Baal eram cultos tão barulhentos, porque eles promoviam, barulhentos e sensuais, porque eles promoviam o despertar de Baal. É por isso que Elias no Carmelo diz: olha, gritem mais alto, olha, ele ainda está dormindo, faça um barulho. E naquele momento não veio nada sobre o altar deles. Amados irmãos, queridos amigos que nos visitam nessa noite, o Senhor Jesus não dorme, não dormita o guarda de Israel. Ele conhece as nossas ações. A Bíblia diz que havemos de comparecer diante de um tribunal. A Bíblia chama esse tribunal de o tribunal de Cristo. Este texto se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando havemos de nos apresentar diante de Cristo, e ali nós seremos recompensados por nossas obras, mas ali apresentaremos o que fizemos em nossa vida. Eu quero dizer para vocês que um dos maiores problemas é a falta de temor ao Senhor. Por isso que a Bíblia determina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque tudo que nós fazemos como foi dito aqui no texto de João, na versão contemporânea. Nós percebemos, o texto falou muito claramente: se você tem medo, você verdadeiramente não ama. Uma vez eu ouvi uma diferença entre o medo e o temor. Nós não devemos ter medo de Deus, mas devemos temer a Deus, porque o temor é um tipo de medo, porque você ama tanto a pessoa, digamos que eu temo o pastor Israel, porque eu amo tanto ele, que eu tenho medo de desagradá-lo, eu tenho medo de entristecê-lo. E essa é uma concepção de medo, baseada não no receio de um castigo, mas no receio de entristecer aquela pessoa que você ama. E nesse caso, nós vemos que Jesus conhece as nossas obras. Daqui a algumas horas você estará na sua casa, daqui a alguns dias você estará no afazer, e talvez diário, e talvez você só se encontre com seus irmãos na outra semana. Mas infeliz é aquele que pensa que Deus apenas nos vê quando estamos nos cultos. Triste é aquele que pensa
que apenas Deus nos vê e vê nossas obras quando estamos cantando ao Senhor e ouvindo a pregação da palavra. Deus nos conhece no mais profundo de nosso coração. É por isso que Davi, ele fica tão preocupado com isso, que ele diz: sonda, meu Deus, e veja se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração e livra-me desse caminho, porque ele entende que o nosso coração, ele não funciona, nossos desejos, nosso íntimo, nosso interior, ele não funciona para Deus 24 horas por dia. Nós somos tentados diariamente, nós somos provados diariamente, nós somos atacados diariamente. O Senhor Jesus não foi poupado em nenhuma das tentações, ainda que Ele tenha prevalecido sobre todas e vencido, como diz 2 Pedro capítulo 2, Hebreus capítulo 4, Jesus venceu a todas, mas Jesus não foi poupado em nenhuma. Lutero, reformador, ele dizia 3 palavras ao acordar, e as palavras que ele dizia eram em latim, quando ali estava no castelo de Wartburg. Ele dizia: oratio, meditatio e tentatio. Ele começava o dia dizendo oratio, eu tenho que começar meu dia orando, confessando-me a Deus, buscando de Deus a direção, buscando de Deus o que eu vou fazer. Depois eu tenho que fazer o meu meditatio, eu tenho que meditar nas escrituras sagradas, de onde vem o conhecimento, de onde vem a palavra, de onde vem a direção. Em terceiro lugar, eu vou enfrentar o tentatio, eu já estou preparado para enfrentar a tentação. 3 palavras diárias que Lutero evocava. Jesus nos observa. O versículo 8, por exemplo, a continuidade do versículo 8, nós assim lemos: conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa terminologia, porta aberta, ela alude à evangelização. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava bem posicionada numa rota comercial que ligava tanto Éfeso como principalmente Esmirna para o interior da Anatólia, aquelas regiões da Lídia, da Galácia. Era uma cidade, depois foi destruída, mas ela tinha como característica ser um caminho de comércio para o interior. Era muito usada. Jesus então ele falou: olha, eu tenho posto para vocês uma porta aberta. E nós nos lembramos, quando Deus vai citando os termos de porta aberta, nos lembramos, por exemplo, daquela ocasião em que 1 aos Coríntios, capítulo 16, nós lemos no versículo 9, começando ali do 8, ele falou assim: olha, vou ficar em Éfeso até o Pentecostes, pois se me abriu uma grande e oportuna porta para a pregação do Evangelho. Paulo utiliza esse mesmo termo, por exemplo, quando volta de sua primeira viagem missionária ao lado de Barnabé, e ali em Atos, capítulo número 14, no versículo 27, depois do versículo 26, ele falando: olha, passei pela Psídia, preguei em Pergue, e voltei a Antioquia, de onde eu fui enviado, fomos enviados. No 27, o texto diz assim: e a igreja foi reunida, e apresentaram-lhe os relatórios da porta que fora aberta para a pregação do Evangelho aos gentios. A pregação do Evangelho é o que caracteriza uma igreja militante na terra. A igreja não foi feita para ser um auditório onde um pregador alegra os seus ouvintes. A igreja não foi feita para ser uma programação semanal, uma programação dominical. A igreja ela foi feita para ser um local onde pessoas são preparadas para mudarem o mundo, para usar os seus dons, usar os seus talentos e fazerem com que a luz de Cristo brilhe nessa sociedade. E o que é isso? É evangelização, porque essa sociedade só vai brilhar quando ali brilhar a luz de Cristo. Somente Jesus pode transformar essas vidas, amados irmãos. Eu fico muito feliz. Eu estava vendo os hinos de hoje, foram Kelly. Eu falei: Kelly, o pastor congregacional Kelly, que esteve no Brasil, foi amigo, inclusive, do nosso imperador Dom Pedro II. Ele faz parte da história da igreja em Portugal, que ele fora missionário na Ilha da Madeira antes de vir para o Brasil. Era médico, foi missionário aproveitando o fato de ser um médico ali. E as missões que tanto caracterizaram a igreja não podem deixar de fazer parte
de nosso coração. Fiquei muito feliz quando aqui foi falado pela amada irmã sobre o fato de missões. Olha, temos aqui missões, a igreja tem que ter um olhar missionário. Nós devemos, amados irmãos, jamais esquecer que se hoje estamos aqui, é porque alguém saiu de sua terra para pregar o evangelho para todos nós. Não estaríamos aqui se não fosse missões. Essa igreja batista não estaria aqui se não fossem os missionários americanos. A igreja Nova Vida não existiria se não fosse um missionário canadense. E nós devemos não apenas nos lembrar, como devemos manter essa chama acesa. O termo diz: uma porta foi aberta, cristãos de Filadélfia. E o texto no versículo 8, continuando, você pode acompanhar em sua Bíblia, diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele cita a pouca força da igreja de Filadélfia, eu quero rememorar aos irmãos que a igreja de Filadélfia não recebe reprimendas. A igreja de Filadélfia é uma igreja que o Senhor Jesus não aponta erros, falhas, mas Jesus aponta uma debilidade, não que seja uma falha, mas uma limitação. Ele diz nesse texto: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Que força seria essa? Não sabemos. Podemos especular uma igreja pequena? Podemos especular uma igreja pouco influente no seu meio, muito atacada pelos que rodeavam? Havia uma grande colônia judaica anticristã ali, naquele local. Qual seria a sua pouca força? Não importa, porque Jesus estava escrevendo para aquela igreja, porque Jesus conhecia as obras daquela igreja, porque Jesus não se esquecera daquela igreja. Nós temos que entender que somos um povo que Deus comprou para que venhamos a fazer diferença nessa terra, militando, lutando para alcançar conquistas para o reino de Deus. Uma alma que nós ganhamos para Jesus é uma vitória que nós alcançamos. Uma igreja aberta para a pregação do evangelho é uma vitória que nós alcançamos. Não podemos nos conformar, nós temos que buscar mais e mais de Deus. Estou vendo ali João Felipe, e eu lembro da sua tese de mestrado de economia a respeito do gado. Estava falando do Brasil. O Brasil tem o segundo maior gado do mundo, só perde para a Índia, mas na Índia o gado é intocável. O gado faz parte do culto local. O Brasil tem um gado para utilizar e para vender e para exportar. Dele vem comida, dele vem vestuário. O Brasil é um país que tem mais cabeças de gado do que a população. Se a nossa população atual é de 190 milhões e 500 mil pessoas, a cabeça de gado já ultrapassa 250 milhões de cabeças de gado. O Brasil, amados irmãos, é um país muito forte, mas nós eu estava lembrando esse exemplo, porque quando criança, vindo de férias para o Brasil, meu pai foi missionário no Uruguai, nós víamos muito de carro. Eu lembro que numa das paradas ali perto, enfim, no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu vi uma cena próximo a um posto de gasolina. Eu era criança, não sei se eu tinha 10 anos, 11 anos, mas aquilo me marcou. Havia uma criança com uma vara, e havia não sei se uns 3, uns 4 bois, umas vacas ali, e aquela criança, que devia ter minha idade, uns 10, 11 anos, desse tamanho, ela batia naquele boi, e ele andava na direção que aquela criança batia. Batia naquele outro, e ele ia para a direção que aquela criança determinava. E eu me lembro disso porque o boi tem uma força muito superior a um homem, muito mais do que uma criança. Se aquele boi compreendesse a força que tinha, ele podia fazer qualquer coisa, menos seguir aquela direção que uma criança indefesa determinava. Mas aquele boi seguia aquela instrução porque não conhecia a força que tem. Nós temos uma força muito grande em nós, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos muita força em nós, mas muitas vezes agimos como aqueles bois que não têm consciência da força que tem, e por isso
Muitas vezes Satanás, através do sistema, através das pessoas que nos rodeiam, ele diz: você não vai conseguir fazer isso. Ele bate a nós com aquela varetinha e nós simplesmente seguimos o caminho que ele quer que sigamos. Satanás, olha, você não vai conseguir largar esse vício, você não vai conseguir empreender isso, você não vai conseguir aquilo. E muitas vezes nós nos acomodamos a isso e aceitamos passivamente como aqueles bois. Não podemos ser como esses bois. Nós temos que ter consciência da força que nós temos, nós temos que ter consciência do Deus que nós servimos, e nós temos que ter consciência da missão que Ele nos legou, para que nós possamos avançar. Amados irmãos, essa igreja, Jesus disse: tens pouca força, mas não negaste a fé. Nós vivemos semanas históricas no Brasil. Há poucas semanas, como diziam alguns slogans, o gigante acordou, a população foi para a rua, nas ruas gritavam, exigiam. Essa foi uma das temáticas do almoço familiar de hoje, com meu pai, com o André. E na mesa nós até comentávamos sobre o sistema de governo ideal, qual seria a solução, mas o foco ali era a manifestação do povo, já trazendo resultados, já mudando o seja preço da passagem, já gerando no presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, desejo de alterar algo, e uma ideia de plebiscito, e uma igreja, várias situações começando a mudar, por causa que o povo despertou. Amados irmãos, o Brasil é uma potência. Nós muitas vezes pensamos: não podemos mais, porque o nosso país é um país idólatra, porque o nosso país é um país que foi colonizado há muito tempo, porque o nosso país... Amados irmãos, o nosso país é uma bênção. Eu quero dizer para vocês uma coisa: depois do almoço eu fui descansar, enquanto eu descansava, eu pensei o seguinte: todos protestaram, cristãos e não cristãos, mas tem uma coisa que os cristãos, eles têm obrigação de fazer. Eles podem protestar, podem não protestar, mas uma coisa eles não podem deixar de fazer: orar pelos seus governantes. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, nós temos que amar a nossa nação. Nossa nação, meus amados, tem uma massa continental enorme, são 5.457.403 quilômetros quadrados, é um continente, é um país que faz fronteira com todos da América do Sul, menos Equador e o Chile. O Brasil, já falei, mais de 190 milhões de pessoas. O Brasil com uma capacidade enorme de recursos militares, temos uma fronteira de 23.102 quilômetros, é uma imensidão que exige um exército muito grande. Nosso país, amados irmãos, é um país rico. Nossa população, 60% da nossa população tem menos de 30 anos de idade. É uma capacidade que o nosso país tem em mãos, que não podemos perder nossos jovens. Não podemos permitir perder nossos jovens, nós temos essa capacidade. O nosso país, amados irmãos, é um país muito abençoado por Deus. Você sabia que o nosso país, por exemplo, aliás, a quinta população do mundo, a gente só perde para a China, perdemos para a Índia, perdemos para os Estados Unidos e para a Indonésia, muita gente para trabalhar. A nossa terra é fértil, 60% das terras cultiváveis do mundo estão no Brasil. O Brasil, realmente, o que se planta, se colhe. É um país muito feliz. O nosso país, amados irmãos, é um país tão maravilhoso. Para você ter noção, 47% de toda a água potável do mundo está no Brasil. O Rio Amazonas, ele despeja por segundo 178 milhões de litros de água por segundo. Agora já passou o segundo, mas já foram mais 178 milhões de litros de água. Ele pode ser menor que o Nilo, conforme pesquisas recentes, mas o fluxo de água é muito maior. O nosso país, além de cabeça de gado que nós temos, a riqueza de nossas terras que nós temos o segundo ar mais limpo do mundo, só perdemos o continente antártico, ali no Rio Grande do Norte. O nosso país, ele tem 17% dos mamíferos do mundo, você sabia disso?
O nosso país, ele tem 20% das aves do mundo. O nosso país, ele é tão rico em água que nossa energia, 91% vem de hidrelétricas. 93 hidrelétricas que hoje, elas fornecem 58 milhões de quilowatts, podendo chegar a 260 milhões de quilowatts ano. O nosso país é tão abençoado que nós temos um lençol d'água embaixo dele, chamado de Guarani, cobre praticamente 70% do espaço nacional, com exceção ali daquela região no sertão. E se cavarem e faltar água no mundo, o Brasil é capaz de oferecer água potável para o mundo só furando esse lençol d'água por 200 anos. A nossa nação é uma nação bela. Nós temos que amar a nossa nação, temos que valorizar a nossa nação. E sabe como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, orando por nossa nação. Vamos protestar, vamos exigir, mas não vamos deixar o nosso papel como cristãos, de orar por nossa nação. E o texto no versículo 9, ele diz: eis que farei alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Aquela comunidade judaica era uma comunidade muito influente. A igreja, como Jesus disse, tinha pouca força, mas não abandonava o nome de Jesus. Eram poucos, mas eram fiéis. E ele está usando pela segunda vez o termo aqui, sinagoga de Satanás, e vocês já ouviram sobre isso hoje, mais cedo. Mas o que eu quero dizer para vocês é aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 2, versículo de número 28. E ele diz assim: porque judeu não é aquele que é exteriormente, nem circuncisão a que é da carne. Judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão a que é do coração e não da letra. O apóstolo Paulo lembra que o fato de nós sermos povo de Deus não está mais nas raças. O povo de Deus, ele é interracial. Há cristãos verdadeiros, transformados por Deus, que são cristãos não porque têm uma marca na pele, são cristãos não porque carregam uma Bíblia aos domingos, mas são cristãos porque têm seus corações transformados. Eles podem ser judeus, podem ser árabes, podem ser de tribos mais remotas africanas, aborígenes australianos, índios brasileiros, mas o Evangelho alcançou, como diz aquela bela canção, naquele belo cântico, Apocalipse capítulo 5, do Cordeiro, alcançou toda a tribo, toda a raça, toda a nação. Hoje o conceito de raça caiu, estamos no século 21, já se entende, o DNA já aposentou o conceito de raças. Alguns governos entendem ainda, fazem cotas raciais, não estou falando nem a favor nem contra isso aqui, o que eu estou dizendo, o conceito de raça caiu. Hoje em dia, muitas vezes, o DNA mostra que nós somos mais próximos a alguns animais do que nós pensamos. Quanto a DNA, nós somos mais próximos ao rato do que ao macaco. O que vai fazer mudança não é a cor da nossa pele, não é a altura da nossa estatura. O que vai fazer mudança não é sermos judeus exteriormente, mas como Paulo diz, interiormente. O que eu quero dizer é que Jesus quer dizer o seguinte: os judeus não têm vantagem sobre nós, os cristãos não têm vantagem sobre nós, os pastores não têm vantagem sobre nós, os líderes da igreja não têm vantagem sobre ninguém. Todos diante de Deus, ou são ou não são transformados por Jesus no seu interior, ou são habitação ou não são no seu interior por Jesus, porque todos havemos ser julgados. Pastores vão ser julgados, bispos vão ser julgados, músicos vão ser julgados, cada um vai passar por um juízo, um julgamento. A Bíblia fala de vários julgamentos que acontecem. A Bíblia registra julgamentos, ao menos 9 nós podemos registrar. Temos, por exemplo, o julgamento da cruz, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nós temos o alto julgamento que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Nós temos o julgamento do mundo que vai ser feito pelos cristãos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, fala que o julgamento dos anjos vai ser feito pela igreja. A Bíblia fala inclusive do julgamento das nações, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 30.
A Bíblia fala do julgamento de Israel. Ezequiel capítulo 20, Israel vai ter um julgamento. A Bíblia fala, por exemplo, do julgamento dos cristãos que nós citamos aqui no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A Bíblia fala do julgamento, do juízo final, da eternidade, quanto aos não salvos, o julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 ao 14. A Bíblia fala do julgamento de Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Deus há de julgar, não pela pele, não pela raça, mas pelo que nós somos. Ou somos filhos, ou não somos filhos. O que nós somos. O texto diz então aqui no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus, ele traz uma promessa, ele vai nos guardar no momento da tentação, no momento da aprovação, no momento da dificuldade. Quando nós falamos de guardar, eu não falo apenas fisicamente, porque os mártires estão aí, morreram antes, continuam morrendo hoje, mártires cristãos, mas são guardados por Deus, por Cristo, a promessa dele, nada vai nos separar desse amor, estaremos com Cristo na glória, não será espada ou fome ou nudez, nada vai nos separar de Cristo. Amados irmãos, Deus é um Deus que promete, Deus é um Deus que cumpre. A palavra de Deus diz, através de Samuel, que nenhuma de suas palavras cairá por terra, e nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. Nós temos a aliança trinitariana que acontece, Gênesis capítulo 1, versículo 16, façamos, pois, o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos a aliança de Adão, Gênesis capítulo 3, nós temos a aliança de Noé, Gênesis capítulo 9, nós temos a aliança de Abraão, Gênesis capítulo 15, nós temos a aliança de Moisés, Êxodo capítulo 19, versículo 25, nós temos a aliança de Israel, Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, nós temos a aliança com Davi, a aliança davídica, 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, e nós temos a bendita aliança de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que é a nova aliança, a aliança que Deus firmou conosco, a aliança definitiva. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus que guarda a sua aliança. Então nós estamos seguros, porque Jesus promete que nos vai guardar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, caminhando para o final. O versículo de número 11 assim diz: venho sem demora, conserva o que tens. O que diz na sua Bíblia a partir de agora? Para que ninguém o quê? Para que ninguém o quê? Tome a sua coroa. A Bíblia fala da coroa de exaltação em 1 Tessalonicenses. A Bíblia fala, através de Pedro em sua carta, da coroa da glória. A Bíblia fala da coroa, por exemplo, da justiça, quando Paulo escreve a Timóteo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 4, a coroa de ouro. A Bíblia fala nesse capítulo, nesse texto de Apocalipse capítulo 3, da coroa aos vencedores, como nós vamos ver no versículo seguinte. E Apocalipse capítulo 2, vocês já viram isso hoje, a Bíblia fala da coroa da vida. O fato é que a coroa significa presente, galardão de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que observar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Não podemos perder aquelas coisas que Deus nos deu. Deus nos deu dons para que sejam usados. Deus nos deu talentos para que sejam exercidos. Deus nos deu fé, não para que apenas apliquemos às nossas vidas, mas para que alcancemos outras vidas. Deus nos salvou para que salvemos a outros. Deus nos resgatou para que resgatemos a outros. Tudo que Deus nos dá não é apenas para benefício próprio. O Evangelho não gera pessoas egoístas, mas altruístas. É para que venhamos a ser canal de bênção a outros. Não vamos perder o que nós temos, irmãos. Guardemos o que Deus nos deu, para que ninguém tome a coroa que nós recebemos. E por fim, finalizamos com o versículo de número 12, que diz: ao vencedor
Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. É interessante que ele fala de coisas que são características daqueles que hão de herdar a salvação. Ele fala, nome de Deus gravado em nós. O que é isso? É filiação. Aqui ele fala, nome de Jerusalém gravado em nós. O que é isso? É cidadania. E aqui ele fala o novo nome de Jesus. Não o quê? Não o nome teórico, mas o nome que está sobre todo nome, como diz Paulo, quando escreve aos cristãos de Filipos, capítulo 2, versículo 9. Nome que está acima de todo nome. Nome diante do qual todos vão se prostrar. Amados irmãos, o nome de Jesus é o nome que gera mudança. Nós temos que pregar Jesus, proclamar a Jesus e dizer através de nossas palavras, mas principalmente também através do nosso exemplo de vida, que Jesus transforma vidas. Não há ninguém que Jesus não possa transformar. Eu gostaria de encerrar então com o versículo que fecha e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós aqui somos porta-vozes, nós aqui somos homens, somos pessoas que passam por aqui, mas a palavra de Deus que é pregada, ela é conduzida através de pessoas pelo Espírito. Ela pode cair em vários tipos de terreno em seu coração, mas se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gostaria de convidar você a reclinar a sua cabeça. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela direção que deste ao pastor Israel, teu servo, de trazer e dedicar este domingo a reflexão sobre as 7 igrejas da Ásia, 7 mensagens, 7 orientações, apenas uma direção central. Pai amado, nós possamos, como foi dito pelo próprio pastor, ouvir o que tens a dizer, estarmos atentos à tua voz, mas acima disso, aplicarmos tudo o que temos ouvido. Que esse domingo, Deus, seja um domingo histórico na vida de cada um aqui, que seja um marco de mudança, ou um marco de aperfeiçoamento, enfim, mas que possamos sair daqui, Senhor, diferentes, crescidos no conhecimento, que se amplifica, como foi falado na carta de Pedro, aqui na segunda carta, que se amplia, que se multiplica no conhecimento de Ti, e que em nome de Jesus continues a nos abençoar. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoa o pastor Israel Belo de Azevedo, abençoa a sua vida, abençoa sua saúde, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, abençoa esta igreja, abençoa a vida de cada um de nós. Carecemos de Ti e da Tua voz, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos sob o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem seguimos e a quem proclamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, pastor Israel. Muito obrigado, pastor Martinho. Quero desde já entregar-lhe aqui um livrinho como lembrança de sua estada aqui, e desejo que outros encontros possamos ter para aprendermos mais da palavra de Deus. Muito obrigado. O coro vai agora cantar então uma música inspirativa. Depois nós vamos cantar o hino que temos cantado em todos os cultos. Todos os cultos são totalmente diferentes entre si, nas leituras, exceto a primeira leitura, que é igual. Os cânticos são diferentes, mas o último cântico é sempre o mesmo, porque traz o objetivo destas celebrações. Não há nenhum outro sentido, a não ser que saiamos cada um de nós daqui com o desejo de orar para que Deus nos renove, nos corrija e nos leve uma vida daqueles que vivem de acordo com a coroa da vida que já receberam.
Vamos então todos nos colocar em pé para esse hino que vamos entoar agora. Eu convido já o pastor Emílio Semblano para que venha aqui, porque ele vai também orar ao final deste nosso culto. Quero lembrar a todos vocês que há pizzas quentinhas e saborosas esperando por você no intervalo deste para o nosso último culto, para o qual você também está convidado a participar. Se você também tem interesse em fazer uma viagem que estamos projetando para as terras bíblicas a partir de fevereiro desse próximo ano, nosso Rogério Enachev, daí a conversa referida aqui pelo pastor Martinho Lutero, estará lá à porta, embaixo você poderá obter com ele informações. E o que eu disse então, pastor Emílio Semblano, o pai aqui do nosso pregador, é que este hino final, Silas, ele fecha o nosso desejo, porque o seu título é Aviva-nos, Senhor. E ele se baseia em Abacuque, onde lemos: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Como está a sua vida? Talvez bastante firme, graças não a você, mas a Deus, que tem avivado a sua vida. Mas quem sabe você não esteja tão firme, esteja desanimado. As lições que aprendemos sobre a igreja agora há pouco, então, em Filadélfia, nos convida a sermos firmes. Apreciei muito esta lembrança da sua infância, que sempre nos marcam, quando disse que um menino nada pode contra um boi, mas só pode porque o boi não sabe a força que tem. E a força, não no caso do boi, mas a nossa força, na verdade, é o reconhecimento de nossa fraqueza. Quando nós fazemos assim, ao Espírito Santo, então, é aquele que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não para ganhar isso ou ganhar aquilo. Não somente para enfrentar os inimigos e gigantes da vida, mas para viver uma vida em constante renovação, uma vida avivada, uma vida cheia de paixão, uma vida cheia de fogo por Deus. Por isso a música fala em fogo divino, fogo divinal. Cante essa música como oração do seu coração. Você que tem que se examinar, como o pastor Martinho lembrou na hora da ceia, é um autoexame. Eu não sei se você está firme, se você está morno, se está frio ou se está quente, eu não sei. Há duas pessoas que sabem, só duas pessoas que sabem. Uma não diz que é Deus, a outra é você. Então, diante dele, você pode agora confessar, dizer: Senhor, eu quero viver de um modo digno. Eu quero que nada tire essa coroa que o Senhor colocou na minha cabeça. Aviva-nos, Senhor,
a orar nesse momento. Nosso Pai querido que está no céu, nós estamos aqui nesse momento para te louvar e agradecer, Senhor, pela palavra desta noite, por tudo que foi feito, Senhor, pelos corações que tu tocaste, que despertaste, Senhor, e que avivaste em certos aspectos da nossa vida, Senhor. Pai, abençoa esta igreja, continua abençoando e a série de mensagens, e a última que dentro de alguns minutos aqui ouviremos também. Senhor, abençoa cada um que está aqui, abençoa agora o regresso às suas casas também, Senhor, que esta igreja, Senhor, cada dia, Senhor, se mantenha com esta chama viva, Senhor, do Teu Espírito atuando em cada coração. Te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos todos podem se assentar. Breve intervalo, daqui a 38 minutos estaremos de volta, se Deus quiser. Desculpe, 28 minutos.